Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, muito bom, muito bom! Que bacana que você está aí de volta conosco no segundo bloco da parola de número 99, a segunda dentro do tema O que é Igreja? Essa semana, falando exatamente sobre a fala de que a igreja é um hospital. Então, no primeiro bloco aqui, o Wilson foi muito pontual e muito enfático de dizer que por onde nós passamos, a gente leva a cura conosco. Eu achei muito bacana isso. Então, a gente já determinou que esse primeiro bloco, a igreja é SAMU, né? Mas eu quero trazer para a nossa conversa agora uma perspectiva que não estava aqui nos meus escritos, né? E aí, graças a Deus que não tem mais Evernote, então a gente tem essa liberdade de trazer alguns textos que vão sendo gerados como música, nota no nosso coração. Então, eu quero trazer para a gente conversar. O Evernote quem colocou foi ele. Ele... Sim, mas é... Eu tô falando, ainda bem que não existe mais o Evernote. Foi ele que impôs o Evernote. Mas é assim, para cada estação, para cada momento, tem uma coisa diferente. Para aquele momento era necessário, agora não é mais, né? Era mesmo, a gente não sabia. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero... Ainda bem que você tem olhar de misericórdia para mim, viu? Ainda bem. Meninos, eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando do primeiro bloco, me veio um texto no coração, que é um texto talvez que não esteja nas grandes falas a respeito de cura, mas aponta uma coisa muito interessante para mim, que está o texto de 1 Coríntios 11, que é o famoso texto onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito da ceia, né? E aí ele fala a seguinte coisa, né, que por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes no meio entre vocês. E aí me veio uma fala, que é uma fala que eu uso bastante, diz a seguinte coisa, que só precisa de médico aquele que reconhece que está doente. Se você não tem uma capacidade de você se autoavaliar, olhar para dentro de si e reconhecer que você está doente, dificilmente você vai procurar um médico. E aí a gente pode usar essa perspectiva, dentro da perspectiva de relacionamento com o pecado, vamos dizer assim, e a gente percebe que muitas vezes a dificuldade que a gente tem de evangelizar uma pessoa é porque ela não consegue entender que ela é pecadora. Então, essa conscientização de que há um pecado que habita em nós e que isso nos separa de Deus, é essa mesma perspectiva do doente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que eu abri, a nossa parola, Jesus fala assim, que eu não vim para os sãos, mas para os doentes, né? Mas se você pegar 2 versículos para trás, por que ele está dizendo isso? Porque ele era constantemente pego comendo entre os pecadores. Então ele era reconhecido e conhecido como amigo de pecadores. E isso foi um grande escândalo naquela época, né? Como já se viu, né, Jesus andar no meio dos pecadores, assim, por quê? Porque a igreja, dentro daquela perspectiva, daquela época, se eu tiver errado, você me corrija, Paulinho, mas aqueles que eram considerados impuros eram separados do convívio das pessoas. E quando você traz isso para uma perspectiva de que a igreja é um hospital, você não separa mais aquele que está doente. Pelo contrário, você o acolhe. E esse movimento de acolhimento daquele que está doente, eu acho que é a grande questão, de repente, para a gente conversar nesse segundo bloco. O que vocês acham? Não, fantástico. Inclusive, você começar por aí, Arthur, tem um link perfeito com aquilo que a gente falou lá no início, né? Com o texto, por exemplo, que eu trouxe, quando eu falei acerca de Tiago,
né? 5:16, no início do primeiro bloco. Orar uns pelos outros, confessar uns aos outros, e quem eram esses uns e outros, né, que são os destinatários da carta, que no versículo 2 do capítulo 1 são chamados por Tiago de irmãos. Está falando com a igreja, né? A igreja é classificada, né, como corpo pelo apóstolo Paulo no capítulo posterior do capítulo 11 que você leu aqui. E olha só, você lê um texto muito interessante, né, que Paulo está fechando a ideia da ceia aqui, e às vezes a turma fala assim, né, no verso 27 ali, fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, para tomar a ceia, a gente precisa pedir perdão dos pecados. Cara, vamos fazer uma interpretação muito simples desse texto. 1 Coríntios capítulo 11 não fala de pecado. 1 Coríntios capítulo 11 fala do não discernimento do corpo. E quando a palavra fala, por isso há entre vós muitos doentes e muitos que dormem, o por isso não aponta para outra realidade, senão o não discernimento do corpo. Então, olha que poder intrínseco que existe nesta realidade do ser igreja. Não, o sujeito fala assim, hoje a gente tem um número muito grande de desigrejados por aí, né? E a fala do desigrejado né, essa semana mesmo, eu estava conversando com um rapaz, tentando arrastar ele para a igreja, né, alguém de uma outra denominação, está distante, a queixa dele, porque tem fofoca, porque as pessoas observam as outras, e não sei o quê, falei, pastor, lá na sua igreja é assim, eu falei, cara, claro que é assim. E outra, e a minha igreja é muito boa, meu povo é muito bom, mas claro que é assim. Então você está dizendo que tem fofoca e que as pessoas ficam observando as outras o tempo todo? Não, mas tem gente lá. E só pelo fato de ter gente, só pelo fato de ter pessoas, de ter humanos, tem um potencial pecaminoso ali, assim como tem um potencial pecaminoso aqui. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, o bem que eu quero, eu não dou conta de fazer, mas o mal que eu não quero, esse sempre eu faço. Paulo, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Opa, peraí. Então vai falar que o santinho, o perfeito, ele está lá dentro da igreja? Tá nada. Sabe, a realidade é que nós precisamos entender o nosso lugar e a nossa necessidade de estar naquele ambiente por causa de quem nós somos. E quem nós somos, eu vou usar a mesma fala que Paulo usa. Nós somos miseráveis. Nós somos aqueles que tentam fazer coisa boa e às vezes não conseguem por conta do seu ego, por conta do seu orgulho, por conta da sua limitação, por conta do pensamento mal, por conta dos seus preconceitos. Às vezes a gente tenta fazer e não dá conta o bem, né? E às vezes a gente não quer fazer o mal, mas o mal acontece. A gente faz por conta das mesmas coisas, né? Então, por que eu preciso daquele ambiente? Né? Eu preciso daquele ambiente por causa de quem eu sou. Agora, não é o lugar. Aí tem uma segunda realidade. Não é só o lugar. O Ilcinho trouxe muito bem no primeiro bloco que a igreja não é só lá dentro, ela acontece na rua, né? Ela acontece na fila do mercado, ela acontece dentro do metrô, ela acontece no estacionamento do shopping, ela acontece em tudo quanto é canto, né? Não é só o lugar, é a realidade do confessar, do confiar, do ser discipulado, do orar, do declarar cura, do manifestar o poder. O lugar em si, ele carrega uma dimensão de poder, mas a dimensão de poder de cura está nos relacionamentos. E se eu não entendo isso, é o que a palavra está dizendo, por causa disso, por não discernir o corpo, por não entender a dimensão de corpo,
muitos adoecem e dormem. Eu quero fazer uma outra perspectiva aqui, dentro disso, citando Romanos capítulo 8, verso 11, pegando o gancho que o Arthur ele falou no início a respeito de que ele usou o linguajar de prosperidade estar dentro de nós, né? Em Romanos 8:11 diz assim: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Se nós tivéssemos o discernimento da profundidade disso que Paulo está falando, a fé seria ativada no meio da igreja de tal forma que nós entenderíamos a razão pela qual, quando Jesus ele andou sobre essa terra, fazendo o bem e libertando as pessoas. Quando nós discernimos a respeito que nós temos esse mesmo Espírito habitando em nós, eu tenho que dar um panorama de Isaías 53. Porque Isaías 53 vai dizer a respeito, 4:5, vai dizer exatamente sobre a cura. O que o pecado ele causou em Cristo, ou melhor, o que o pecado causou na humanidade, causou em Cristo, e o que a consequência do castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele, hoje, habita em nós. E qual é? É o poder da ressurreição. Jesus ele se fez pecado por nós, ele não se fez pecador, ele se fez pecado. E lá, no inferno, não haveria razão de ser mantido ali, porque ele não era o pecador. E o pecador, o lugar dele é no inferno. Então, quando vem o Espírito da ressurreição, esse Espírito ele vem e restaura todas as coisas. Ele restaura, a primeira coisa é a ressurreição, porque ele de unigênito ele se torna primogênito. Nesse exato momento, ele é ressuscitado, e aí é por isso que a gente fala da nova criação. E segundo, o corpo dele é restaurado. Agora, outro dia, dando aula, eu explicando isso, eu falei assim, gente, vocês imaginam que o câncer estava sobre Jesus? E uma aluna falou, não estava. Eu falei, claro que estava, porque toda a enfermidade foi lançada sobre ele. Agora, quando ele ressuscitou, o Espírito da ressurreição teve que aniquilar com o câncer. Ele teve que aniquilar com tudo que é enfermidade que havia sido lançado sobre Jesus. Então, quando eu e você temos o discernimento daquilo que Pedro vai dizer, que eu e você carregamos a natureza divina, que nós carregamos em nós o Espírito da ressurreição. Então, eu e você somos a resposta de orações, de necessidades de pessoas. Por quê? Porque nós carregamos o Espírito da ressurreição. Veja, eu não estou colocando a gente numa posição de deidade, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós somos a igreja, aqueles que estão fora da porta da igreja, aqueles que estão fora das quatro paredes, nós somos a resposta. Então, pessoas hoje estão passando necessidades, estão passando por aflições, porque ainda não discerniram. E quando nós temos o discernimento a respeito disso, nós vamos entender a respeito da viúva de Naim. Enquanto a morte estava saindo, e se você parar para pensar, o funeral, na verdade, é uma celebração da morte, então eu posso, de uma forma até grotesca, dizer, o funeral é uma festividade da morte. Em contrapartida, a vida, Jesus Cristo está entrando pelos portais. Então, a celebração da vida se encontra com a celebração da morte, só que quem suportará? A palavra do Senhor vai dizer que quem suportará o aguilhão da morte? Jesus, ele venceu a morte. Eu e você carregamos o mesmo Espírito. Então, quando eu tenho esse discernimento, imagina você ter esse discernimento num âmbito onde as pessoas começam a discernir que, de fato, de verdade, carregam a centelha da vida. E aí, Paulinho, isso que você falou sobre a ceia, eu falei sobre isso no domingo, porque muitas vezes nós carregamos esse texto numa tinta tão pesada
que nós colocamos assim, não, então você está em disciplina, você está isso, você está aquilo, você está aquilo. Criamos uma doutrina, ensino, quando na verdade era discernir o corpo. E quando eu discerno o corpo, eu sei que o Cristo habita em mim, a esperança da glória. T.L. Osborne, no seu livro Curando os Enfermos, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: as pessoas têm fé para serem salvas, mas elas não têm fé para serem curadas. Se eu fizer um apelo, as pessoas, você quer ir para o céu, e as pessoas vão falar, sim, eu quero. Mas se eu falar, você quer ser curado, essa pessoa vai dizer o seguinte: bom, se Deus quiser. Só que a palavra do Senhor diz que é da vontade de Deus. Agora, talvez você que esteja nos ouvindo vai falar, poxa, mas eu estou passando por uma dificuldade, uma determinada situação, e a cura não chega. Semana retrasada, conversando com uma moça, ela tinha sido curada, ela recebeu 2 curas, e ela não recebeu uma que é do olho. E ela me ligou para falar assim, pastor, eu queria entender por que eu não fui curada do olho. Eu fui curado da enxaqueca, eu fui curado do joelho, eu fui curado disso, mas o meu olho não. E eu tenho orado, mas não acontece. Eu falei, então, irmã, você está orando uma coisa e está confessando outra. Você está orando ao Senhor uma coisa e declarando incredulidade. Você empresta os teus lábios para o diabo, porque Deus ele não ouve incredulidade. Então, veja que quando nós temos o discernimento a respeito disso, nós caminhamos numa novidade de vida, e é por isso que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e nós somos uma nova criatura. E quando nós começamos a ter esse nível de revelação, esse nível de discernimento, como Pedro diz que eu e você carregamos a natureza divina dentro de nós. Ei, você consegue imaginar Jesus ou Deus com gripe? Eu nunca me esqueço, e eu usei essa ministração, essa fala do Paulinho. O Paulinho, uma vez, ele dando a ilustração para mim, quando Elias ele está limpando ali o altar de adoração. Eu lembro do Paulinho falando para mim assim, você sabe por que Elias ele vira e fala assim, vai lá, consulta o seu Deus, talvez ele esteja fazendo as suas, alguma necessidade. Mas o Paulinho falou, você sabe o que é isso no original? Significa dizer que talvez Baal esteja no banheiro. Sabe, esteja com uma diarreia. Deixa eu te falar uma coisa. Esse problema não tem com o nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem isso nele. E nós carregamos essa centelha divina dentro de nós. Pedro vai dizer que nós carregamos a natureza divina. Gente, essa é a maior revelação dessa parola nessa noite, porque quando nós discernimos isso, meus amados, a forma como nós vamos olhar para o nosso Deus, e aí, terminando aqui, Daniel capítulo 11, verso 32, diz que aquele que conhece o seu Deus fará proezas, ele, sabe, fará coisas extraordinárias. E é dessa forma que a gente tem que caminhar em Cristo, e eu estou encerrando por aqui, não vou mais falar mais nada. Não, vai falar nesse bloco, né? Mas no terceiro a gente vai continuar. Eu quero trazer uma palavra que a gente sempre fala nas nossas parolas, e hoje não poderia encerrar esse bloco de forma diferente, porque tudo isso que você falou, assim, é muito bacana e faz todo sentido a partir de uma única perspectiva, né? A igreja se torna cura quando ela vai ao encontro do outro, né? A gente sempre fala a respeito dos dons do Espírito, a gente falou sobre os ministérios, sobre os ofícios, né? E é exatamente isso, né? A igreja ela consegue ser cura na vida de outras pessoas quando a pessoa sai da sua zona de conforto, ou sai do seu lugar de medo, vamos assim, de instabilidade, e vai ao encontro da outra pessoa com ousadia e declara cura sobre ela. E impõe as mãos e unge, e ora e cura. Eu tenho uma passagem muito interessante, e eu encerro também minha fala aqui. Em algumas oportunidades na célula que a gente faz aqui, a Priscila tem muito latente nela essa questão de ministrar cura. E aí, em mais de uma oportunidade, a gente está ali, nós estamos ensinando a palavra, estamos ensinando a palavra, tal. Então, pessoal, antes da gente encerrar aqui e tal, eu tenho uma pergunta para fazer. Alguém quer cura nessa noite? E aí fica aquele negócio, já ficou na cela algumas vezes, um olha para a cara do outro olha para a cara do um, as pessoas olham para a Priscila, não quer dizer assim, como assim? Você vai estar falando de cura com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse falando de qualquer coisa? E aí sempre cria esse climão, porque de fato, de verdade, é o que você falou, assim, as pessoas elas não estão preparadas
para aceitar naturalmente e facilmente uma unção de cura sendo ministrada sobre elas. Então, a igreja se posiciona como um hospital quando ela sai de si mesma e vai ao encontro das pessoas com ousadia, né, e curando os enfermos. Vamos encerrar, então, esse segundo bloco aqui, e no terceiro bloco eu quero entrar com uma outra fala aqui, que eu acho que vocês vão deitar e rolar, e eu vou, particularmente, só ficar assistindo vocês no terceiro bloco. Mas, então, fica aqui a nossa dica, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilha com as pessoas, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube e também no formato de podcast no Spotify, enquanto você fica aguardando a senha do pronto atendimento do hospital, enquanto você deveria ter ido na igreja buscar a sua cura. Bom, grande abraço para você e fique com Deus. Até sábado. Tchau, tchau.